Aqui nós temos um monumento que foi erigido pelos italianos na cidade de Pistoia. E aqui nós temos uma chama que arde permanentemente. Essa região toda, para o Brasil, para o brasileiro, é um solo sagrado. É um solo sagrado por quê? Por que é um solo sagrado? Porque é como se fosse a pátria em território inimigo, em território europeu. É como se fosse o Brasil na Itália. Então eu fiz questão de, ao chegar aqui na pátria italiana, pegar o trem de Firenze até aqui. O trem dura cerca de 40 a 50 minutos, porque ele vem lento, não é um trem rápido, como os que levam a outras cidades. Como, por exemplo, ontem que fomos a Bolonha. Então não custa nada vir até Pistoia, aqui no cemitério brasileiro, onde estão os soldados que foram mortos, numa região aqui próxima, no Monte Castelo. Essa história passa-se em 1945. Já no final da guerra, o Brasil, através de uma aliança com os países aliados, Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, eles se unem e vão participar efetivamente desse, chamado pelos que viveram na época, grande conflito mundial. Então a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na época comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, manda efetivos de militares brasileiros de todas as regiões do nosso litoral, mas concentrando o foco realmente nas cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife e Natal. Alguns militares foram logo dizimados no primeiro momento, a maioria deles foram mortos. O que nós costumamos dizer, o primeiro contingente de militares. Por que eles foram dizimados? Porque, sob comando do exército americano, aliás do 13º Exército Americano, chefiados pelo general McClellan, o exército brasileiro, sob comando do general Mascarenhas de Moraes, ministro da guerra, ele adota uma estratégia equivocada de conquistar o monte através de um alinhamento em coluna, subindo os soldados, todos alinhados, procurando conquistar o Monte Castelo. Só que foi equivocado porque isso era muito fácil de ser combatido pelos italianos que estavam no topo do monte, por causa das metralhadoras e as rajadas na horizontal. Já o segundo contingente mudou a estratégia e subiu ao monte, alinhados em fileira, um atrás do outro. Mas ainda assim morreram muitos, porque os primeiros iam morrer. Alguém tinha que chegar lá em cima. O terceiro contingente dominou a situação de Monte Castelo, em Montese, em Castelnuovo, de modo que o povo italiano, sensibilizado com essa participação do exército brasileiro, porque ninguém queria mais o Estado fascista de Mussolini, eles
receberam bem o Pracinha Brasileiro. Tanto é que aqui edificaram um monumento aos mortos. E aqui nós temos o cemitério nosso de Piçóia, com os soldados brasileiros. Então é um ambiente bacana de se ver, um pouquinho afastado de Florença, mas vale a pena vir aqui. Então hoje nós temos aqui o cemitério de Piçóia.